E se durante a gravação de um filme, você e seus amigos acabassem dando de cara com um verdadeiro monstro, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de amigos tendo que enfrentar a verdadeira Anaconda, para gravar um remake do filme de 97. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a burrice humana em Anaconda 2025. Esse grupo de amigos vai descobrir que rebutar um filme de terror também pode acabar sendo um verdadeiro terror. Começamos vendo duas pessoas dentro de um carro na floresta amazônica, decidindo o que devem fazer agora, se seguem em frente na missão ou se vão embora o mais rápido possível, sendo que na opinião do cara, o melhor a se fazer é dar o fora dali, porque aparentemente existe algo muito assustador do lado de fora, e eles estão com tanto medo que acabam até mesmo se assustando com um pequeno macaquinho que aparece na janela. E aí, como o homem está com muito medo de sair da van e não acha que o risco vale a pena, a Ana deixa o cagão pra trás e vai embora sozinha. Só que ao chegar perto da moto, ela vê alguns homens vindo correndo para pegá-la. Por isso ela sobe na moto e mete o pé dessa floresta o mais rápido possível. E como a Ana fugiu em uma moto, os caras entram em um bote para ir atrás dela mais rápido. Só que ao fazerem isso, algo bate no bote, fazendo o careca cair com tudo na água. E assim que isso acontece, uma cobra gigante se enrola no coitado e o leva pro fundo da água, deixando apenas o João com vida. Após isso, vemos o Doug bem empolgado, contando o roteiro de uma história de terror para um casal e pros pais do noivo. O problema é que mesmo a história sendo bem legal, o que os noivos pediram pro cara era pra ele fazer um vídeo de casamento pra eles. E digamos que um roteiro de terror não combina muito com esse evento que teoricamente é pra ser feliz. O Doug até tenta convencer os clientes a comprarem a ideia dele, já que seria um curta diferente e muito especial visto que os noivos são fãs de terror. No entanto, o casal obviamente não aceita isso, e fala que gostaria de um vídeo normal assim como o que o Doug fez para um casal de amigos deles. E o pai do noivo até dá um ultimato, falando que o Doug faz como foi pedido ou cai fora do projeto. Paralelo a isso, conhecemos o Griffin, que está sendo maquiado e treinando suas falas e trejeitos para quando entrar em cena, pois ele quer fazer uma participação marcante, e quem sabe conseguir mais trabalhos a partir desse. Só que as ideias dele de como atuar são tão ruins que a própria maquiadora fala que ele apenas deveria agir como fez no teste. Nessa hora, um dos assistentes da produção aparece no trailer e chama o Griffin para ir gravar, ou melhor, ele chama o Doutor número 3, pois o personagem do cara nem sequer tem um nome. Apesar disso, o Griffin entra em cena e começa a gravar com o personagem principal da série. O problema é que ele decide mudar o sotaque e acaba estragando toda a cena, fazendo o diretor recomeçar as gravações e mandar ele atuar normalmente. Mas como o Griffin quer brilhar nesse papel, ele tenta outros métodos de atuação e acaba estragando a cena mais duas vezes, o que deixa o diretor putaço, fazendo ele parar as gravações para encontrar outra pessoa para atuar no lugar do Griffin. Por isso, o cara é dispensado e vai embora dos estúdios completamente cabisbaixo e sem saber o que fazer. Porém, no momento em que o Griffin passa na frente de um cartaz do filme Anaconda, ele recebe uma mensagem de áudio do Doug, o parabenizando por ter conseguido um grande papel na televisão e dizendo que todos os amigos estão orgulhosos. Mais tarde, o chefe do Doug vai até o escritório dele falar sobre os clientes de mais cedo. Ele diz que sabe que o sonho do Doug era trabalhar com filmes, mas que se ele fizer tudo certo, toda essa empresa vai ser dele quando o velhinho se aposentar, e que essa vida pode ser uma vida 8 ou 8,5, se ele souber aproveitar. E isso realmente deixa o Doug bem pensativo. Ao anoitecer, o Doug está voltando para casa junto com a esposa, e ela está perguntando se o cara realmente não vai querer fazer nada para comemorar o aniversário dele. Mas como é uma pessoa bem tranquila, o Doug apenas sugere que os dois fiquem em casa e assistam algum documentário do Abismo do Medo. E se você não conhece esse meu canal, depois dá uma passadinha lá, eu garanto que você vai curtir. O que ele não esperava é que ao chegar em casa, ele ia ser surpreendido por uma festa surpresa. Ali ele encontra todos os antigos amigos e familiares, sendo que os mais chegados são o Kenny e a Claire, que ficou solteira recentemente, porque o ex-marido está tendo um caso. Além disso, o Griffin também aparece de surpresa, ainda mais de surpresa que a própria festa. E após o Doug cumprimentar os amigos, o Griffin vai até a frente da sala e fala que há muitos anos, um grupo de amigos se juntou para dar vida a uma visão que eles tiveram juntos. E apesar de não ser uma ideia muito original ou boa, eles ainda fizeram tudo o que puderam para dar vida a essa ideia. E foi assim que eles gravaram o curta, o Quat, que fala sobre um grupo de jovens enfrentando um pé grande. E para surpresa de todos, o Griffin achou uma cópia na garagem da mãe dele e deu uma restaurada nela para que eles consigam ver agora. Então ele coloca para rodar no videocassete e todos dão uma olhada nesse antigo curta. O legal é que todos os jovens parecem estar se divertindo na gravação, e também fica claro que eles eram apenas um bando de amigos filmando algo que acharam legal, tanto que os adolescentes falam dezenas de palavrões desnecessários, saem no soco com um pé grande, e no final o Griffin ainda atira em algum tipo de explosivo para finalizar o pé grande. E todos, principalmente o Doug, ficam emocionados em ver esse filme, que eles achavam que tinha desaparecido com o tempo. Aí o Griffin decide dar a fita restaurada pro Doug, que é apaixonado por cinema, e no dia seguinte, o grupo dos amigos se encontra em uma cafeteria para comer e conversar. Eles falam principalmente sobre Anaconda, que é o filme preferido deles, e que em suas opiniões, deve ter algum tipo de mensagem oculta por trás de todo o terror.
humor. O Kenny, por exemplo, acha que a cobra é a representação de como a vida persegue os jovens e os força a desistir dos sonhos para conseguir sobreviver. A questão é que durante essa conversa, o Griffin revela que tem os direitos do filme Anaconda, pois aparentemente o filme foi baseado no romance de um japonês que já morreu, e a esposa do falecido é uma grande fã dos 4 episódios que ele fez em SWAT. E após os dois se conhecerem por meio do agente do Griffin, a mulher decidiu dar os direitos para ele. E quando Doug pergunta o que o amigo vai fazer com isso, o Griffin propõe que os 4 juntem alguma grana e viajem para a Amazônia para dar um reboot no filme de 2001, com ele e a Claire estrelando, o Kenny filmando e o Doug dirigindo. Todos parecem ficar bem animados com isso, tanto que a Claire e o Kenny aceitam a proposta sem precisarem pensar muito, apenas ouvindo algumas palavras do Griffin. Mas o Doug, por outro lado, não aceita essa ideia doida. Afinal, ele tem uma família para alimentar e está a poucos passos de herdar a empresa de vídeos de casamento, o que vai deixá-lo muito bem encaminhado pro resto da vida. E mesmo sabendo disso, o Griffin fala sobre como eles eram crianças que tinham o sonho de fazer filmes, algo que o Doug responde, dizendo que os dois não são mais crianças. Ok, galera, e antes que alguém pergunte, não existe um chaveiro mágico que espanta a anaconda. O que existe é não ser idiota, né? Uma lanterna forte no bolso, por exemplo, já ajuda, pois você consegue enxergar onde está pisando e não entra no território do bicho no escuro feito bobo. E vocês sabem que preparo nunca é exagero, galera. Se você curte ter o básico à mão quando dá problema, eu tenho um grupo chamado Derrotando Ofertas, onde eu só posto itens bem avaliados e com um desconto real. Coisas para deixar no carro e na mochila, tipo uma lanterna compacta, um chaveiro SOS, kits de emergência e por aí vai. Se você quiser entrar, o QR Code tá aí na tela ou pode usar esse link no comentário fixado. Ok, sobre o casal do começo, o monstro de que eles estavam falando provavelmente é a Anaconda, mas vamos supor que eles estavam conversando sobre os caras que estavam de olho neles, e não de uma cobra gigante devoradora de humanos. E bom, a decisão da Annie em sair rapidamente e deixar o parceiro pra trás foi completamente correta. Afinal, o cara estava paralisado e só ia atrasar a mulher, fora que não tem como saber o que esses perseguidores querem e o que eles fariam com ela. Agora sobre o Doug e a indecisão de ir ou não para a Amazônia, bom, vamos concordar que isso é completamente justificável, né? Afinal, ele tá tendo que escolher entre seguir os sonhos ou garantir uma vida estável para ele e para a família. É claro que fazer o filme é uma completa aposta, mas por outro lado, ele estaria se divertindo e quem sabe pudesse fazer uma obra de muito sucesso. Já por outro lado, ele poderia acabar vivendo entediado enquanto não precisa se preocupar com contas pro resto da vida. E é aqui que entra uma parte importante, pessoal. Na vida, você nem sempre precisa trabalhar com o que gosta. Não dá pra largar tudo na vida e apostar em um sonho sem ter planos. Às vezes, você pode tornar o que gosta em um hobby, e talvez esse hobby vire grana a longo prazo. Existem muitas pessoas que conseguiram fazer isso através do YouTube, por exemplo, porém é algo que leva anos e muito planejamento. Ainda mais considerando que a gente mora no Brasil, né? Não é algo que acontece em uma viagem de 3 semanas pra Amazônia. Por exemplo, tem um youtuber que eu assisto de vez em quando, que o cara simplesmente explodiu na plataforma, que é o Outdoor Boys. O Luke Nichols, que é o dono do canal, era um advogado de trânsito, e nesse canal ele começou a gravar as aventuras dele acampando na natureza. Só que o cara tem tanto carisma e faz as coisas de forma tão natural, que você assiste uns 10 vídeos sem nem perceber. E provavelmente esse é um bom exemplo de um hobby que se tornou extremamente lucrativo pro cara. Mas saibam que isso não é algo que vai sempre funcionar, né, galera? Mas agora voltando pro papo do Griffin, claramente isso de direitos do filme é falso, pois seria praticamente impossível conseguir os direitos de uma obra tão famosa sem antes desembolsar uma baita grana e pagar tudo aos estúdios. Até porque, com certeza é a Sony que tem os direitos desse filme, e a empresa jamais se livraria deles assim por nada. Então, o grupo devia pelo menos ter pesquisado como funciona esse processo de mudança de dono em uma propriedade intelectual. Dessa forma, eles não seriam enganados igual a trouxas. Isso que eu nem estou falando sobre aceitar uma coisa dessas, sem um contrato, né, galera? É muita burrice sair acreditando que um cara que só faz papéis pequenos conseguiu os direitos de uma franquia dessas. Sem contar que produzir um filme hoje em dia é extremamente caro. Mesmo que eles mantenham a produção entre os 4, ainda vão precisar de efeitos especiais, uma cobra para usar, passagens para a Amazônia, um guia para não acabar se perdendo e também um barco para navegar pelo rio. Tudo isso tem um custo e geralmente não é barato. Mais tarde, o Doug chega em casa e vê o filho assistindo o Quat, algo que o deixa muito feliz, já que o menino claramente adorou o filme que ele fez. De repente, a Malha aparece ali e manda o garoto ir pegar uns cookies para comer. E assim que a mulher fica sós com o marido, ele pergunta o que o Doug está fazendo e diz que ele deve ir logo fazer o filme com o resto dos amigos. Até porque ele sabe que o cara adora dirigir e diz que os olhos dele brilham sempre que o cara olha pro filme O Quat. E apesar do Doug falar que não poderia simplesmente largar tudo para trás, ele claramente fica mexido pelas palavras da esposa. Algumas horas depois, enquanto o Doug está trabalhando e editando um vídeo de casamento, ele percebe que odeia esse trabalho e não perde tempo antes de entrar no carro e ir direto para a casa do Griffin. Chegando lá, ele pergunta se o amigo está falando sério sobre rebootar a Anaconda e fala que topa participar desse projeto, afinal eles podem morrer amanhã e não tem tempo a perder. Após isso, o Doug volta pra frente do PC e começa a trabalhar no roteiro do filme, como se a sua vida dependesse disso, algo que mostra o quanto ele ama esse trabalho.
Durante o processo de escrever o roteiro, os 4 amigos também se reúnem para discutir sobre quanta grana vão precisar para conseguir fazer todo esse projeto, e somando todas as coisas, o Doug fala que vai ser necessário pelo menos 2,5 milhões. O problema é que eles conseguem apenas um pouco mais de 9 mil dólares de empréstimo no banco. Por isso, eles acabam tendo que refazer os cálculos, e decidem que 43 mil dólares já vai ser o suficiente, o que acaba sendo muito fácil de conseguir. Fora isso, o Doug e o Griffin também decidem que além do plot padrão de Anaconda, o filme também precisa ter uma mensagem por trás, e a mensagem que eles escolhem passar é trauma intergeracional. Alguns dias depois, o Doug termina o roteiro do novo filme e o apresenta pro resto do grupo, então eles dão uma lida no projeto e ficam surpresos com quão bom é o roteiro. Aí, aproveitando o momento, o Kenny pede perdão pro Doug, pois ele acabou ficando completamente doidão durante uma gravação de um vídeo de casamento e derrubou o bolo, praticamente acabando com o evento. E por conta disso, o Doug teve que demiti-lo, mas como o Kenny promete que está ficando sóbrio, mais ou menos, né? Já que o cara comentou que estava seguindo o estilo da cidade de Buffalo, que praticamente é só beber vinho e cerveja, e mesmo assim o Doug aceita que o cara seja o câmera do filme. Mais tarde, o carro chega para levar o Doug até o aeroporto, e a esposa dele só deixa o cara sair depois que ele confirma que pegou a mefloquina para tomar uma vez por semana. Além disso, antes de ir embora, o Doug também recebe uma estatueta do filho como prêmio de ser o maior Doug do mundo. Algum tempo depois, os 4 amigos chegam ao ponto de encontro, e assim que saem do carro, o Doug fala que aparentemente as anacondas esperam dias na água até a presa finalmente aparecer, e quando a cobra finalmente ataca a presa, ela sufoca, exercendo meia tonelada de pressão, fazendo com que seja impossível que a vítima escape e perca todo o ar dos pulmões. Ouvindo essa informação, o Griffin fala que isso é praticamente o que acontece no filme Anaconda, e pergunta se era tudo real. Nessa hora, um cara aparece do nada, e fala que é realmente tudo verdade, tanto que uma anaconda se enrolou em uma das avós dele e apertou tanto que os olhos da senhora pularam pra fora. Todos ficam de cara ao saberem dessa história, mas ficam ainda mais confusos sobre quem é esse desconhecido. Aí, percebendo que não se apresentou, o homem fala que se chama Carlos Santiago, algo que faz o Kenny correr para abraçar o cara e explicar pro resto do grupo que o Santiago é o cuidador da cobra que eles vão usar como monstro do filme. Com isso dito, o Santiago fala que é o melhor cuidador que existe, dá boas-vindas aos gringos e os chama para conhecerem a anaconda que vai ser usada. Paralelo a isso, vemos que ali perto a Ana ainda tá fugindo do João e se misturando com outras pessoas para não ser vista. De volta ao grupo, o Santiago os leva até a gaiola da anaconda e explica que a salvou enquanto a pobrezinha estava morrendo de fome graças ao minério ilegal de garimpo, que acabou com as fontes de alimentos da cobra e lançou o mercúrio no rio. Fora que assim como ele salvou a vida da sucuri, ela também salvou a dele. O Griffin até tenta fazer uma piadinha com a cara do cuidador, por ele ser um amigo de uma cobra. No entanto, o Santiago leva isso muito a sério e fala que além da cobra ser o seu melhor amigo, ele também é uma das criaturas mais importantes do mundo da herpetologia, algo que deixa o ator completamente sem palavras. Após isso, ele tira o pano de cima da gaiola e apresenta o Heitor para o grupo, algo que os deixa completamente maravilhados. Afinal, o Heitor é uma sucuri bem grande, e apesar disso, o Santiago ainda fala que existem anacondas que têm 4 ou 5 vezes o tamanho dele. Sabendo disso, o Kenny pergunta se é verdade que as anacondas regurgitam as presas, e em resposta, o Santiago explica que às vezes isso realmente acontece, mas se a vítima for sortuda, ela vai morrer na hora por asfixia, mas se ela for azarada, ela vai estar consciente quando a cobra voltar para finalizar o serviço. Ao mesmo tempo, a Ana percebe que precisa sair o mais rápido possível dessa baía e rouba a chave do barco de um homem para conseguir ir embora pela água. Alguns minutos depois, enquanto os amigos estão no pier esperando o capitão do barco aparecer, a Ana chega ali dizendo que é a filha do capitão e que infelizmente não vai conseguir aparecer porque foi pro hospital. Por isso ela fala que o grupo vai ter que encontrar outro transporte e que o barco vai ser levado para a manutenção rio acima. Só que os gringos sabem que não podem perder essa carona e insistem para que ela mude de ideia e os leve para a viagem de barco. A Ana tenta resistir a isso. No entanto, ela vê que o João e os parceiros deles estão se aproximando e acaba dizendo que pode levar os clientes, desde que eles entrem rapidamente no barco. Então, todos vão para dentro da embarcação e avançam pelo rio Amazonas. Em paralelo, o João vai até o homem que monitora os barcos que saem dali e exige a lista de todos que saíram do porto nas últimas 3 horas. Bom, a Ana foi muito inteligente em usar os gringos como escudo para fugir do João, pois além de conseguir passar mais despercebida, ela ainda pode deixar eles para trás caso o João a encontre. Já o grupo, por outro lado, foi muito idiota em acreditar tão facilmente na jovem. No mínimo, eles podiam ter perguntado qual era o acordo ou ligado para o capitão do barco, pois mesmo se ele estivesse no hospital, o cara ainda ia poder atender o celular. Provavelmente, né? Aliás, a mefloquina é um remédio usado contra a malária, e na Amazônia, os mosquitos podem ser ainda mais perigosos do que os animais selvagens. Por isso é bem importante que o grupo vá preparado dessa forma, até porque só em 2023 foram registradas 73 mortes por malária no país todo, sendo que a maioria foi na região amazônica, já que lá ocorre mais de 99% dos casos. O único problema é que a mefloquina é conhecida por causar pesadelos vívidos e paranoia como efeito colateral, o que não é muito interessante de acontecer em uma viagem pro meio da floresta amazônica, enquanto se dirige um filme sobre cobras gigantes. Fora isso,
isso, praticamente toda essa viagem é um risco constante. Afinal, eles estão indo praticamente sem orçamento, sem pessoas na equipe e sem profissionais de resgate, e nem mesmo uma equipe profissional de guias para garantir que nada dê errado. E como se isso já não fosse o bastante, eles estão levando o Kenny, que é praticamente uma bomba relógio em forma de alcoólatra, e pode começar a fazer besteira no menor sinal de problema, tendo alguma recaída, por exemplo. Fora que ele pode acabar estragando o equipamento ou perdendo todo o material filmado. O ideal aqui é que não tivesse sequer uma gota de álcool dentro desse barco, pois o Doug já demitiu o Kenny por causa de bebida, e agora tá aceitando ele de volta, baseado em nada, né? Porque o cara ainda continua bebendo, só que pegando leve. E levando em conta o histórico do cara, uma hora ele vai passar do limite e fazer cagada. Aliás, aqui é importante mencionar que o Santiago explicou que o habitat do Heitor foi destruído graças ao garimpo ilegal, que derrubou o mercúrio na região. E nós estamos em um filme de Anaconda, né? É bem possível que tenha sido essa contaminação no solo e água que causou a mutação do animal, e a fez crescer mais do que o normal. E por mais terrível que pareça, a contaminação por mercúrio realmente é um desastre ambiental real na Amazônia, que afeta toda a cadeia alimentar. Porém, ela não gera mutações, e sim mata os animais. Além disso, a pressão da constrição de uma sucuri grande é de cerca de 90 psi, o que é o suficiente para parar o fluxo sanguíneo e causar uma parada cardíaca em alguns minutos, muito antes de sequer acontecer a asfixia pulmonar, o que causa uma morte rápida, mas agoniante. E galera, sobre sucuris comerem humanos, não existe nenhum caso confirmado de anaconda devorando um adulto. Cientistas dizem que o ombro humano é largo demais para a boca delas. Tem rumores sobre crianças sendo engolidas na Amazônia, mas isso tem zero evidência material. E quando Santiago fala que existem anacondas 4 ou 5 vezes maiores que o tamanho do Heitor, isso não é exagero. A maior anaconda já registrada tinha mais de 8 metros e pesava 230 quilos. Em 2024, eles descobriram uma nova espécie na Amazônia, a anaconda verde do norte, que pode ser maior ainda. Essas cobras vivem mais de 30 anos e não param de crescer. Quanto mais velha, maior. Agora as pitons são outra história. Em 2018, na Indonésia, uma piton reticulada de 7 metros engoliu uma mulher de 54 anos. O corpo foi achado dentro da cobra. Então sim, cobras constritoras podem comer humanos, só que as anacondas especificamente nunca foi documentado. O caso mais famoso foi do Paul Rosalie, em 2014. Um maluco que tentou ser engolido vivo para um documentário da Discovery Channel. Ele usou uma roupa anti-esmagamento e mesmo assim quase morreu. E sinceramente galera, eu não sei como é que alguém acha isso uma boa ideia. Isso aí só reforça aquele ditado de por que os homens vivem menos. Ao anoitecer, os amigos se reúnem para jantar e comemorar que finalmente estão prestes a gravar o filme que tanto sonharam. Na manhã seguinte, a equipe começa as gravações do Anaconda Remake. E esse filme é basicamente a história de uma bióloga que contrata um caçador de cobras malucos para caçar e finalizar uma anaconda gigante e lendária que devorou toda a família dela, sendo que a verdadeira mensagem aqui é sobre seguir os seus sonhos. Nesse meio tempo de filmagens, todos parecem estar se divertindo demais, e como o Santiago é quem mais entende de anacondas, é ele quem acaba fazendo as gravações que mostram o ponto de vista da cobra. Além disso, dá pra ver que aqui o Griffin consegue atuar de uma maneira exagerada, assim como ele queria fazer na série dos médicos, o que não tem como saber se é uma boa notícia ou não. Fora que claramente existe uma química bem forte entre os dois atores principais, tanto que nas cenas mais românticas, os dois pedem para elas serem refeitas mais algumas vezes. Ao anoitecer, o Doug e o Griffin conversam um pouco sobre como está sendo a gravação, e o Griffin fala que gravar o seriado SWAT nunca foi tão divertido como está sendo agora, pois nesse momento parece que eles voltaram para a época que fizeram o Quet. Depois disso, todos se reúnem para jantar, e o Griffin apresenta a ideia de que em vez da Claire fazer o vilão do filme mudar de ideia, ela e o Griffin podiam dar uma dupla cabeçada nele, algo que seria revolucionário de alguma forma. E apesar da Claire não entender como isso seria revolucionário, os outros parecem achar isso bem legal, tanto que o Santiago sugere que eles falem receba quando derem a cabeçada. E eu tô brincando galera, ele mandou um toma. Aí eles se empolgam e começam a dar cabeçadas no ar enquanto falam toma. Mais tarde, durante a madrugada, o Heitor escapa da gaiola e vai até o quarto do Griffin, que fica completamente em choque ao ver uma anaconda bem grande se aproximando dele. Por sorte, tudo que ela faz é atacar o passarinho que pousa na janela do barco. Após isso, o Santiago prende o Heitor novamente e garante pro Doug que está tudo sob controle, pois o Heitor é uma criatura linda e inteligente, e ele, no caso Santiago, jamais deixaria alguma coisa acontecer com qualquer um da equipe, algo que parece tranquilizar todo mundo, menos o Griffin. No dia seguinte, a equipe começa a gravar uma cena em que a anaconda precisa se aproximar bastante do rosto do Griffin, o que claramente é para ser uma cena tensa de terror. No entanto, o Griffin não consegue fazer isso por conta do medo da cobra, e acaba parando a gravação para perguntar se o Doug não podia mudar a cena. Em resposta a isso, o Doug explica que não pode mudar, pois essa é uma parte muito importante pro desenvolvimento do personagem, fora que o Santiago tem tudo sob controle e é super seguro. Com isso dito, eles voltam a gravar a cena, e tudo parece estar indo muito bem. O problema é que o Doug pede pro Griffin segurar o Heitor um pouco mais perto do rosto, e isso deixa o ator completamente em pânico. Aí, para se livrar da cobra, o Griffin acaba jogando ela para fora do barco, o que faz o pobre Heitor cair
na água e ser totalmente cortado pelas hélices do barco. Aí o Santiago acaba ficando muito triste em perder o melhor amigo, por isso ele junta os pedaços do Heitor e mais tarde faz um discurso para se despedir da Anaconda. O cara fala que mesmo todos achando estranho, ele amava o Heitor e tem certeza de que o Heitor também o amava, do jeito que ele podia. Então ele expulsa o Griffin dali, coloca fogo no cadáver da cobra e começa a cantar uma música de despedida pro amigo junto com os outros. O que nenhum deles sabia é que um dos homens do João estava logo atrás deles, vendo todo esse funeral com um binóculo e passando as informações pro líder. O problema é que uma anaconda gigante de verdade aparece por debaixo do bote e o agarra antes que ele consiga pedir ajuda. Mais tarde, o Griffin aproveita o momento em que o Santiago está sozinho e vai até o cara com algumas cervejas para se desculpar e conversar com ele. O ator fala que sente muito pelo que aconteceu e conta que também já perdeu um amigo, mas um amigo humano no caso. Ouvindo isso, o Santiago fala que a dor deve ter sido a mesma e aceita tomar uma bebida com o Griffin e quem sabe misturar os remédios que está tomando com um pouco de álcool para ficar no brilho. Aí os dois se sentam um perto do outro e o Griffin revela que já atuou na série SWAT antes de ser chutado, algo que impressiona o Santiago. Além disso, ele deixa claro que após o personagem dele ser tirado da série, o programa só continuou por mais 7 ou 8 temporadas. E ouvindo essa história triste, o Santiago pergunta se o Griffin já atuou nos cinemas, diz que ele é um grande ator e fala que vai ser para pegar uma cobra nova pro filme dos gringos, com a companhia do ator é claro. Então mesmo não gostando muito dessa ideia, o Griffin vai junto com o Santiago para a parte rasa do rio, que fica mais para dentro da floresta. Ali o cuidador fala que consegue sentir que existem muitas cobras por perto, pois elas sentem a vibração na água e se aproximam cada vez mais. Aí ouvindo esse papo torto e sentindo o clima estranho dessa floresta, o Griffin volta correndo pro barco sem nem olhar para trás, deixando o Santiago sozinho na escuridão. De repente, o Santiago sente que algo de errado não está certo e acende o sinalizador verde para ver os arredores, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, a anaconda gigante se aproxima por baixo d'água e ataca o coitado. Após isso, o Griffin volta pro barco e vai até o quarto do Doug perguntar se ele viu o Santiago por aí, pois os dois foram pegar uma nova cobra para fazer o filme e o cara ainda não voltou. Ouvindo isso, o Doug elogia o amigo pela dedicação em querer produzir o filme e fala que vai ficar tudo bem, até porque o Santiago é um profissional, fora que se o coitado não aparecer, eles podem ir atrás dele mais tarde. Paralelo a isso, o Ken encontra os remédios do Santiago e começa a usá-los para ficar doidão. Ok galera, temos um grande problema aqui, aparentemente só tem imbecis dentro desse barco. Para começo de conversa, como é que o Celton Mello, o Santiago, não conferiu a caixa da cobra após colocar ela no porão do barco? Com um bicho desse tamanho, o transporte deve ser bem cuidado, ainda mais se tratando de um animal selvagem, né galera? Para começo de conversa, apenas alguns tipos de cobras são permitidas para serem pets, e eu fui pesquisar aqui, e por incrível que pareça, você pode ter uma sucuri amarela como pet, e apesar dela ser menor que uma sucuri verde, essa belezinha pode chegar até 4 metros de comprimento e pesar até 40 quilos. E bom, nada contra quem gosta de ter pets exóticos, o problema é que isso não é um cachorro e nem um gato, e o tratamento vai ser totalmente diferente, afinal você não vai querer ter um desses dentinhos grudados em você, né? Diferente das cobras venenosas, as sucuris têm vários dentes para se agarrar na presa enquanto fazem a constrição, e eu acho que eu nunca dormiria tranquilo com uma dessas em casa, mesmo ela estando trancada em um terrário. E olha que eu acho muito legal os répteis, mas não ao ponto de ter um como pet. Dito tudo isso, a primeira coisa era checar a caixa no porão e garantir que o bicho estava alimentado, pois pelo ataque ao passarinho, eu acho que o Heitor não estava tão cheio assim. Mas digamos que o Santiago não era um cara muito preocupado com a sobrevivência, né? Pois misturar bebidas com remédios é uma receita pro desastre. Dependendo do remédio, pode causar desde tontura e confusão até parada respiratória. E bom, foi exatamente isso que fez o cara perder o bom senso e decidir caçar cobra no meio da floresta de madrugada. No momento em que o Griffin ouviu o plano do Santiago de sair para caçar uma outra cobra pro filme, ele devia ter dado um jeito de parar o cara imediatamente. Afinal, entrar na floresta amazônica no meio da noite para caçar um predador não é uma decisão nada inteligente. E o Santiago claramente só tomou essa decisão porque estava triste pela morte do Heitor e porque misturou álcool com remédios, o que basicamente fez ele perder todo o bom senso. E o Griffin poderia pelo menos ter gritado pro cara que tava metendo o pé, né? Em vez de só abandonar o maluco ali e sair correndo que nem uma garotinha assustada pro barco. E galera, caçar cobra na Amazônia de noite é praticamente suicídio, né? Por vários motivos. Pra começar, as sucuris são mais ativas à noite, então você está entrando no horário de caça delas. Fora que você não é o único predador ali. Tem onças, jacarés e uma cacetada de insetos venenosos que você não vai ver no escuro. E também, a visibilidade é zero, mas os animais te sentem pela vibração e pelo calor do corpo. Você é praticamente um alvo cego andando no território deles. E quando o Santiago fala que as cobras sentem a vibração na água, isso é real. As sucuris têm receptores que detectam o movimento na água à distância, e é assim que elas caçam, ficando paradas, esperando algo se mexer, e aí atacam. Então quando você entra na água à noite, você está literalmente se anunciando para qualquer cobra num raio de vários metros. O que vamos combinar, né? É uma burrice sem tamanho, pois mesmo que elas não devorem humanos, isso não impede dela testar primeiro, né? E pra testar ela vai te sufocar até a morte e depois tentar engolir. Além disso, o Doug também foi bem
irresponsável, pois no momento em que ele ouviu que o Santiago desapareceu para ir atrás de uma cobra, ele devia ter acordado todo o resto do grupo, e como eles são doidos, com certeza eles teriam pegado alguns equipamentos e facas e saído para procurar pelo cara, sem ir muito a fundo na floresta. É claro que eles não iam achar nenhuma pista do Santiago, por isso que a melhor escolha para esse grupo de idiotas seria voltar pro barco e pedir ajuda. Aliás, por mais que o Griffin tenha sido bem babaca em se desesperar e jogar o Heitor para fora do barco, o que acabou fazendo a pobre cobra ser picotada foi a equipe de produção, no caso o Santiago, o Doug e o Kenny, que deviam ter lidado melhor com a cena. Afinal, tava na cara desde o começo que o Griffin não estava confortável em ficar tão perto da Anaconda, o que sinceramente é bem compreensível. A verdade é que esse incidente poderia ter sido evitado de várias maneiras. Uma delas seria não gravar com o motor do barco ligado, né? Pois qualquer um que caísse do barco podia bater as botas. Uma pena que nenhum desses idiotas tenham trabalhado da maneira correta. E essa galera também é muito burra, né, pessoal? Como é que eles não perceberam o bote do comparsa do João na linha de visão do barco deles? Eu sei que é normal terem barcos e botes por essa região, mas se eu visse o mesmo barco várias vezes a uma certa distância do meu barco, eu começaria a ficar um pouco paranoico a respeito disso. Uma hora depois, o grupo começa a ficar preocupado com o desaparecimento do Santiago, e eles decidem entrar na floresta para irem atrás dele. Quer dizer, o Kenny estava tão doidão que não consegue pensar em nada. Tudo que ele faz é sentir que a cadeira é como um parente que vai abraçar alguém quando os pais dessa pessoa partirem dessa pra uma melhor. E apesar do cara estar completamente fora de si, todos saem do barco para irem atrás dele no meio do mato. Dessa forma, eles acabam avistando uma antiga van abandonada e vão até lá para ver se o Santiago está dormindo lá dentro. Enquanto isso, o João vai até o barco do grupo verificar se a Ana está lá e não encontra nada. Por isso, ele manda os capangas verificarem a floresta e encontrarem a jovem. De volta ao grupo, eles entram na van e não encontram o Santiago. Porém, do nada, a turma escuta um barulho no meio das árvores e fica em silêncio para olhar através da janela. Nessa hora, o corpo do Santiago é jogado com tudo contra o vidro e uma anaconda gigante dá as caras, deixando eles totalmente apavorados. Então a equipe não perde tempo e começa a tentar ligar o veículo para dar o fora dali. O problema é que o único que sabe arrumar essa van de acampamento é o Kenny, que está completamente doidão. E aí, como o Griffin está se cagando de medo, o pobre do Doug acaba saindo de mansinho, tentando não fazer barulho, para ir conectar a bateria auxiliar que fica na frente do capô. Ele se move com bastante calma para não fazer barulho e consegue conectar a bateria. O problema é que no momento em que o Griffin liga o carro, a anaconda aparece do nada e ataca o Doug. Por sorte, o diretor consegue desviar do bote e sai correndo para dentro da van, que aliás já estava em movimento. A parte boa é que tudo dá certo, e o grupo consegue sair dali com a van enquanto sofre alguns ataques da cobra. O problema é que isso faz eles serem vistos pelos capangas do João, que saem correndo atrás deles com motos. Eles até pensam em parar para pedir ajuda pros caras, porém a Ana fala que esses homens são garimpeiros ilegais, e que vão finalizar qualquer um para manter a operação ilegal funcionando. E como esses caras começaram a atirar na van, os gringos acreditam totalmente na jovem. A parte boa é que a Ana encontra uma arma no veículo e consegue usá-la para derrubar os perseguidores, algo que é gravado pelo grupo. Logo após isso, eles param perto da margem, e os amigos saem na frente para voltar pro barco. Só que a Ana aproveita a escuridão para fugir dali, e aparentemente ela tomou a decisão correta, pois assim que a equipe se aproxima do barco, o João aparece na frente deles com uma arma e começa a perguntar onde está a Ana. Só que pro azar dele, a jovem aparece por trás e o apaga com um golpe na cabeça, impressionando completamente os gringos. Depois disso, todos voltam pro barco, e a Ana fala que pode levar o grupo até perto de um pequeno aeroporto para que eles possam ir embora dessa bagunça. Porém, o Griffin não gosta muito dessa ideia. Afinal, eles já chegaram tão longe para gravar o filme, que seria uma pena ir embora de mãos vazias. Isso acaba deixando o Doug bem pensativo, e após ver a estatueta de melhor Doug do mundo, o cara volta pro quarto e passa a noite toda mudando o roteiro do filme. Então no dia seguinte, o Doug leva o novo roteiro pros amigos, e fala que ele teve uma ideia boa demais para não ser filmada, até porque eles têm algum tempo antes de chegarem no próximo porto. E a ideia é que durante a busca por vingança contra a Anaconda, os dois heróis do filme acabaram encontrando um problema ainda maior que um monstro, e acabam tendo que expor os garimpeiros ilegais, mostrando que o homem é uma cobra ainda mais perigosa do que a própria Anaconda. Essa ideia acaba sendo tão boa que o Griffin fala que além do filme ganhar alguns prêmios, o Doug ainda vai se tornar praticamente um Jordan Peele branco. Então todos eles ficam muito animados com isso, e concordam em continuar gravando. E para fazer o papel dessa nova personagem, eles obviamente escalam a Ana, que na noite passada mostrou que sabe como bater em alguém. Porém o Griffin não gosta muito do fato do personagem dele ser salvo pela Ana, afinal se o herói do filme for salvo por alguém, não existe muita coisa para ele fazer. Fora que esse era o momento em que a personagem da Claire devia se apaixonar pelo Derek. Mas mesmo após ouvir tudo isso, o Doug ainda acredita que seja melhor manter essa personagem, e libera os dois para tirarem uma folga, pois ele vai gravar com a Ana pelo resto do dia, algo que não os deixa muito felizes. Ao anoitecer, a Claire reclama com o Griffin que os dois estão sendo cortados do filme, que era para ser deles, e o Griffin fala que isso é apenas como o show business funciona. Além disso, eles também conversam sobre o rumo que as suas vidas tomaram, pois a Claire seguiu um rumo de carreira que nunca gostou, e o Griffin se tornou um ator fracassado, sem dinheiro e sem família. Porém, assim que escuta isso, a
A Claire diz que ainda não é tarde demais pra ele, o que deixa o cara bem chocado, já que isso foi claramente um flerte. Na manhã seguinte, quando Doug vai chamar o Griffin para começar as gravações, o cara sai do quarto totalmente acabado e desarrumado, pois ele está bravo com o fato de ter sido cortado do próprio filme. Por isso ele fala que o filme deveria se chamar Anaconda, e começa a dizer que o Doug ainda estaria fazendo vídeos de casamento se não fosse por ele. Porém, antes que a discussão possa continuar, dois barcos passam ali perto, e vendo que eles estão cheios de equipamentos de filmagem, o Doug pergunta se eles estão fazendo um filme. E então uma jovem responde que a equipe está ali para gravar um reboot de Anaconda, pois a Sony está sem novas ideias. Ouvindo isso, a equipe encara o Griffin e o Doug pergunta diretamente se o Griffin realmente tem os direitos do filme. Em resposta a isso, o Griffin se enrola todo e fala que realmente não tem os direitos legais sobre a franquia, e pergunta quem se importa com os direitos de uma propriedade intelectual, algo que deixa toda a equipe bem chateada, principalmente o Doug, afinal ele deixou tudo para trás por conta de uma mentira. Aí, pra se justificar, o Griffin fala que precisou mentir, porque senão nenhum dos amigos teria topado essa ideia, assim como o Doug não foi com ele para Los Angeles, mas depois eles terem planejado tudo. E ouvindo esse monte de besteiras, o Doug decide demitir o cara, porém o Griffin fala que isso não é possível, afinal ele se demitiu ontem à noite e não contou pra ninguém. Então o Griffin faz a mala e pega um bote para ir atrás do barco da equipe de gravação do filme verdadeiro, para ver se eles conseguem tirá-lo dali. A Claire até tenta convencer o cara a não ir, porém ele não dá ouvidos e vai embora. Algum tempo depois, ele chega em uma parte do rio onde encontra os barcos afundados e um monte de materiais e equipamentos jogados na água. De repente, aquela mulher de antes aparece na beira do rio pedindo por socorro, mas antes que o Griffin possa resgatá-la, a coitada é atacada pela anaconda gigante, e o Griffin decide sair dali o mais rápido possível. Bom, foi como eu disse, levar um viciado para um local de alto estresse é uma péssima ideia, pois ele com certeza ia dar um jeito de ficar doidão, e infelizmente pro grupo, o Kenny teve uma recaída no momento em que eles mais precisavam dele. Por sorte, ele ainda conseguiu falar como ligar a bateria da van, e o Doug conseguiu fazer isso facilmente, tirando a parte em que ele quase foi finalizado, né? Mas galera, quando o Doug saiu para conectar a bateria, tentando não fazer barulho, ele estava preocupado com a coisa errada. As cobras não têm um ouvido externo, elas são praticamente surdas pro som que viaja pelo ar. O que elas detectam são vibrações no solo e na água, através da mandíbula e do corpo. Então, o barulho do capô abrindo não faz diferença nenhuma. O problema é o Doug pisando no chão. Cada passo dele enviava vibrações que a anaconda podia sentir. O certo era se mover devagar e com passos leves, não necessariamente em silêncio. Fora isso, o golpe da Ana na nuca do João foi tão clean que a equipe precisava no mínimo começar a suspeitar dela. Afinal, não é muito normal que a filha de um capitão tenha a técnica e a frieza para dar um golpe certeiro na nuca de alguém e apagá-lo. Aliás, ninguém parou para perguntar por que garimpeiros ilegais estão tão determinados a pegar a Ana especificamente. Ela não é só a filha do capitão fugindo de bandidos. Esses caras mandaram vários capangas. O líder veio pessoalmente e pelo jeito eles estão perseguindo a mulher há dias. Isso não é comportamento normal para alguém que só viu uma coisa errada. A Ana claramente tem algo que eles querem, ou sabe de algo que não pode vazar, e o grupo simplesmente aceitou a história dela sem questionar. Isso é uma red flag gigante que todo mundo ignorou. Mas o pior disso, com certeza, foi a revelação de que toda a produção do filme era uma grande mentira, já que o Griffin nunca teve os direitos da Anaconda. Só que pra ser sincero, isso era extremamente óbvio. Afinal, não tinha como essa história do romance japonês ser verdade. Fora que a Sony com certeza já era dona da propriedade intelectual da Anaconda desde que o primeiro filme foi lançado, e a empresa com certeza não iria simplesmente desistir dela. Ou seja, é bem provável que mesmo que eles conseguissem gravar tudo, o filme fosse barrado antes mesmo de ser lançado. Só que a decisão mais idiota de todas, com certeza foi a do Griffin. Afinal, ele saiu do barco onde era possível se defender da Anaconda, já que a Ana tinha uma arma, e ele foi em direção a um barco de uma produção de filmagem que provavelmente só serviria para ser alimento do monstro mutante. De volta ao grupo, eles param o barco para filmar mais algumas cenas, pois o Doug não quer desistir do filme apenas porque o Griffin foi embora. Só que os outros não curtem muito essa ideia, e eles começam a discutir. O problema é que durante a discussão, a Ana aponta a arma para eles, manda todo mundo descer da embarcação e os leva até um pier no meio da floresta. O que ela não sabia é que logo após eles saírem do barco, o João também ia chegar ali e ir atrás deles. E pouco tempo depois disso, o Griffin aparece e vê que não tinha ninguém no barco, e encontra o bote do João. Aí, imaginando que os amigos foram pegos pelo garimpeiro ilegal, ele pega a arma que o cara deixou pra trás e entra na floresta para resgatá-los. Ao mesmo tempo, a Ana manda os 3 gringos pegarem alguns sacos e levarem pro barco. Porém, o Doug se recusa a ajudá-la sem saber o que eles estão carregando. E como a Ana deixa ele dar uma espiadinha no material, o cara abre um dos sacos e vê que está cheio de ouro. Afinal, ela é a verdadeira garimpeira ilegal. Sabendo disso, o Doug não pensa 2 vezes antes de jogar um dos sacos direto na água. E antes que a Ana possa fazer qualquer coisa, o João aparece atrás com uma pistola e manda a criminosa largar a arma. Aí, enquanto ela faz isso, o João se apresenta dizendo que é um policial que rastreia garimpeiros ilegais, sendo que a Ana é uma das maiores garimpeiras de todo o Brasil. Aí a Ana até tenta oferecer o ouro para comprar o policial, porém ele recusa o suborno e joga as algemas
algemas pra ela se algemar. O problema é que o idiota do Griffin tava numa colina mirando no João, achando que ia salvar o grupo. Aí o João toma um tiro na perna e cai no chão, soltando a arma. Nessa hora, o Griffin aparece ali todo animado, pensando que salvou os amigos. Mas assim que o Doug revela que o João é um policial, a Ana pega uma arma e rende os amigos. O João até tenta recuperar a pistola para atirar na criminosa, porém ela acaba agindo mais rápido e finaliza o coitado com um tiro no peito. Após isso, a Ana manda todo mundo ficar de joelhos para que possa finalizar as testemunhas. A Claire tenta implorar para ela não fazer isso, afinal ela tem filhos em casa, porém a Ana não dá a mínima para isso. Aí, sabendo que não pode simplesmente desistir, a Claire gira o corpo rapidamente, desarma a criminosa e dá uma cabeçada nela enquanto grita receba. E bom, não foi bem isso que ela gritou. E vendo que a Claire estava com a arma, a Ana tenta falar que conhece a mulher e que ela não tem coragem para atirar. Porém a Claire fala que a criminosa não sabe de nada e que ela nem mesmo tem filhos. Mas antes que a Claire sequer precise atirar, a anaconda sai da água e ataca a Ana com tudo. Vendo isso, o grupo não perde tempo e sai correndo pro meio da floresta. O problema é que no momento em que eles param para recuperar o fôlego, o Doug acha que foi picado por uma aranha e não consegue mais mover a perna direito para correr. Então, como única solução, o Kenny fala que alguém vai precisar fazer xixi no ferimento para salvar o cara. E aí galera, aqui sinceramente começa uma cena bem longa e chata onde eles vão discutir sobre quem vai fazer isso. O importante é que mesmo tendo um bloqueio que o impede de urinar fora de casa, o Kenny acaba sendo o escolhido para fazer isso. E como ele só consegue esvaziar a bexiga sentado, os amigos fazem um banquinho humano para ele sentar e o cara consegue finalmente urinar em cima do ferimento do Doug. E aqui foram alguns minutos da minha vida que nunca mais voltam. Ver 4 adultos ganhando milhões para fazer essa cena é muito triste. Com isso feito, o grupo continua andando para longe do pier, e algum tempo depois, o Doug para se desculpar com o Griffin pelas coisas que falou no barco, e revela que tem inveja da coragem que o amigo teve de ir atrás dos sonhos dele. O problema é que durante esse discurso, a anaconda aparece do nada, engole o cara por inteiro e volta para cima das árvores. Aí, como não existe possibilidade de salvar o cara, os sobreviventes saem correndo sem olhar para trás. Porém, o Griffin não consegue ir muito longe antes de desanimar e começar a pensar na besteira que fez. Afinal, ele enganou os amigos para fazer essa viagem, e agora o Doug está morto. Ouvindo isso, a Claire tenta consolar o cara, falando que todos eles escolheram estar ali, que esse desastre não é culpa dele, e que os três precisam continuar andando. Nessa hora, o Kenny fala que encontrou o caminho para sair dali, porém ele deixa claro que é um campo aberto, e que a cobra pode vir de qualquer lugar, o que o faz dizer que vão precisar de alguma distração. Só que nesse momento, eles escutam o barulho da anaconda, e fazem silêncio para não chamar a atenção dela. E aproveitando que o animal está por perto, o Griffin decide dar uma volta para ver se encontra o Doug em algum lugar. Dessa forma, ele encontra o corpo do amigo jogado no chão junto com o cadáver de um porco do mato. Então, o Kenny verifica os sinais vitais do corpo e confirma que ele está morto. Só que junto com isso, ele também fala que os três podem amarrar o porco nas costas do Doug e usá-lo como distração para passar o campo aberto, sendo que tudo que precisam fazer era deixar o corpo em algum lugar alto para atrair a anaconda. Aí, como eles teriam os dois corpos juntos, o animal iria demorar mais tempo para engolir e fazer a digestão. E apesar de ser uma ideia burra, idiota e bem bizarra, os outros dois acabam concordando. E logo eu explico por que isso aí é burro, mas os idiotas acham a ideia bem inteligente. Então eles usam fita adesiva para prender o javali nas costas do Doug, e depois levam o corpo do amigo pro campo aberto, onde colocam ele sentado. E como as anacondas adoram esquilos, o Kenny também coloca um esquilo na boca do Doug. Após isso, eles saem correndo para longe do cadáver e usam um binóculo para ver a cobra se aproximando do Doug. O engraçado é que no momento em que o Griffin vai olhar, o Doug abre os olhos e cospe o esquilo, ficando completamente confuso com o que está acontecendo. Vendo isso, os amigos começam a gritar avisando pro Doug correr, que é o que o cara faz na hora sem pensar duas vezes. O bizarro é que durante a fuga, o javali também acorda e começa a tentar morder o Doug, o que faz o cara ter que segurar a boca do animal enquanto corre. Por sorte, as coisas dão certo, e bem na hora em que o Doug solta o javali das costas, a cobra dá um bote e engole o animal. Dessa forma, o diretor consegue alcançar o resto do grupo, e eles correm para o meio da floresta. Ali eles param rapidinho, e o Doug se desculpa com o grupo, dizendo que estava tão focado em ser o herói, que acabou esquecendo que o que importa de verdade é a companhia dos amigos. E depois desse belo momento, o grupo volta a correr. Ok, ainda bem que a equipe ficou ensaiando a cabeçada na noite passada, pois esse golpe aí salvou o dia. Porém, a verdade é que na hora em que a Claire desse a cabeçada na Ana, ela também demoraria algum tempo para se recuperar. Talvez até mais que a Ana, que já deve estar acostumada com essas lutas, e com certeza tem um condicionamento físico melhor. Porém, também é preciso dizer que a criminosa foi muito idiota em esperar todo esse tempo, em vez de simplesmente acabar com as testemunhas. Além disso, em vez de sair atirando nos outros, o Griffin devia ter aproveitado que estava com uma arma e aparecido de surpresa para render os dois desconhecidos. Afinal, mesmo passando alguns dias com a Ana, eles ainda não a conhecem nem um pouco. E aí, assim que tivesse conseguido render eles, o cara devia perguntar pros amigos o que está acontecendo e entender melhor a situação. E sobre a cena interminável do Kenny urinando no Doug, além de ser constrangedora, é inútil. A urina não cura picada de aranha, e esse é um mito que vem da
da água viva, e mesmo assim é controverso. O certo era limpar o ferimento com água limpa e imobilizar a área, sem contar que a aranha estava na mão do cara e com certeza não picou ele. Mas é claro que isso não renderia 5 minutos de comédia de alto nível, né? Sobre a anaconda cuspindo o Doug fora, só tem duas possibilidades: ou o bicho tá sem fome e matando por conta de território, talvez tenham ovos por perto, ou a carapaça de tio do chopp salvou o cara, né? E a cobra engasgou com o corpo de míssil do Doug. Fora que cobras regurgitam a presa por vários motivos, como estresse, temperatura errada ou simplesmente porque a presa é grande demais. No caso do Doug foi sorte pura. Agora falando sobre o plano do Kenny de usar o Doug morto como isca, isso é burro por um motivo bem simples. Sucuris têm sensores de calor nos lábios, chamados de fossetas labiais, e esses são menos potentes que os das víboras, mas ainda detectam radiação infravermelha de presas de sangue quente. Então um corpo morto esfria rápido e é menos atrativo. Já um corpo vivo emite calor e ativa o instinto de caça do animal. Na natureza, elas caçam detectando o calor corporal e o movimento, e uma presa morta não emite calor, não se mexe e não ativa o instinto de caça. Por isso, os criadores de cobra têm dificuldade para alimentar elas com presas congeladas, já que o bicho simplesmente ignora. O que salvou o plano do Doug foi estar vivo, inconsciente, mas ainda emitindo calor, e quando acordou e se mexeu, a combinação de calor mais movimento fez a cobra ir atrás dele. Sorte pura. Ao anoitecer, o grupo chega ao set de filmagens de Anaconda, que a essa altura já está tudo destruído. A parte boa é que eles encontram um rádio e descobrem que existe mais uma pessoa viva pelas redondezas. O problema é que a conexão está muito ruim, e eles não conseguem conversar com clareza, pelo menos até a hora em que o homem manda eles olharem para trás, e aparece do nada tirando os sinalizadores da Anaconda, que é pegar o grupo de surpresa. Assim que a cobra foge para a escuridão, os amigos correm para se reunir com um cara misterioso, e descobrem que é o Ice Cube, que sobreviveu ao ataque da cobra quando estava gravando o filme. Então eles correm para um lugar relativamente seguro, e o Ice Cube fala que foi atingido por um poste quando o ataque começou, e acabou desmaiando. E quando acordou mais tarde, todas as pessoas já tinham fugido, incluindo a Jennifer Lopez. Sabendo disso, o Doug fala que eles precisam finalizar a cobra antes que ela os finalize, e pergunta como eles iam acabar com a Anaconda no filme. Em resposta a isso, o Ice Cube revela que o roteirista ainda não tinha escrito essa parte, e que só sabe que eles iam usar alguns explosivos para mandar o monstro pelos ares. Por sorte, os explosivos ainda estão montados por ali, e o Kenny sabe como detonar pirotecnia, mas como precisa encontrar e salvar o resto dos colegas de elenco, o Ice Cube tira uma foto com o grupo, deixando claro que não é para ela ser postada, entrega um sinalizador pro Griffin e sai de fininho. Após isso, os amigos montam um plano para finalizar a cobra. Primeiro, o Griffin pega o detonador pro Kenny, depois, a Claire ativa os geradores e o Kenny liga as câmeras e as luzes do set. Então o Doug pega o carrinho de golfe para que eles possam atrair a Anaconda até o campo de explosivos. Com isso tudo feito, o Griffin entra no carro com o Doug e explica que assim que chegarem no campo de explosivos, ele vai ativar os botões um por um para mandar a cobra pelos ares. Nesse momento, a cobra finalmente os ataca e o Doug pisa no acelerador para fugir do monstro. Tudo isso, é claro, na intenção de levá-lo até o campo de explosivos. Uma pena que o carrinho tem um limitador de velocidade e eles acabam ficando em perigo o tempo todo, mas por sorte, o Doug mostra que é um ótimo piloto e desvia dos golpes do animal. Dessa forma, eles chegam no campo de explosivos e o Griffin começa a apertar os botões para destruir o monstro. O problema é que nada acontece, já que o detonador do Kenny acabou perdendo o sinal. Então para resolver isso, a Claire e ele saem correndo para energizar o equipamento e o cara finalmente consegue ligar o detonador. Com isso feito, as bombas começam a explodir bem na hora em que a cobra ia alcançar o carrinho. Só que além da Anaconda continuar viva, o carrinho ainda atola em uma poça d'água e os dois caras acabam tendo que descer e se reunir com a Claire e com o Kenny, que chegam ali nesse momento. Eles até tentam correr para se salvar, porém eles ficam presos em um lugar sem saída e vem a Anaconda se aproximando para dar um jeito neles. Aí vendo que vão ir de base, o Griffin se recusa a ficar parado e atira o sinalizador em alguns tanques de combustível, causando uma explosão gigante e acabando com a cobra de uma vez por todas, assim como fez no filme O Quat. Porém, a cabeça da cobra ainda continua viva, e vendo isso, o Doug se joga em cima dela e perfura a cabeça do monstro com a estatueta que recebeu do filho, acabando de vez com esse pesadelo. Um ano depois, o filme é apresentado no Festival de Cinema de Buffalo e é aplaudido por todos os espectadores, com o Doug até mesmo falando que a cobra é uma metáfora para os monstros que vêm atrás da gente quando os nossos sonhos não são realizados, fora que realmente existe uma cobra de verdade. E aí, mesmo não tendo os direitos para produzir Anaconda, o filme foi aplaudido por todos no festival. Uma pena que eles não tenham conseguido autorização para distribuir os filmes no cinema, graças à Sony, que mandou uma notificação de proibição. Além disso, a Claire e o Griffin acabaram se casando, e o Doug foi o diretor de vídeo de casamento, quer dizer, do filme de casamento. E sem contar que o Griffin ainda conseguiu voltar pro seriado SWAT, e o Kenny perdeu o medo de urinar fora de casa, e de pé. O único problema é que ele acabou postando aquela foto com o Ice Cube, e foi intimado pelo cara. Já quanto ao Doug, ele recebeu uma visita da própria Jennifer Lopez, que contou que adorou o filme que ele fez, e que agora quer que o cara seja o diretor da versão autorizada de Anaconda.
anaconda, o que faz o coitado cair para trás de emoção. Ok, pra começar, o Griffin atirou em um policial brasileiro. Isso é lesão corporal contra agente público e é um crime grave. E o tiro dele na perna do João foi o que permitiu a Ana desarmar e finalizar o cara depois. No Brasil, um estrangeiro que comete crime assim é preso, investigado e possivelmente extraditado. Mas não, né? O Griffin voltou para os Estados Unidos de boa, fez um festival de cinema e ainda conseguiu voltar pro SWAT. Será que é porque os crimes cometidos em um país de terceiro mundo não contam nessa realidade? Se bem que até os crimes cometidos por brasileiros aqui no Brasil não contam muito, né? Nem prisão perpétua a gente tem direito. E falando em ignorar, várias pessoas morreram nessa aventura e ninguém foi responsabilizado. O Santiago morreu por causa da viagem que o Griffin organizou com mentiras. O João, o policial fazendo o trabalho dele, morreu por causa dos tiros do Griffin. Sem contar que todo o material desse filme seria apreendido como evidência em qualquer investigação séria e não seria exibido no festival de cinema em Buffalo. Agora, sobre a cabeça da cobra ainda se mexendo depois da explosão, isso aí é real. As cobras têm reflexos que continuam funcionando até uma hora depois de mortas. O sistema nervoso delas é descentralizado, então, mesmo decapitada, a cabeça ainda pode dar botes e até injetar peçonha. Tem casos documentados de pessoas sendo picadas por cobras mortas e precisando de atendimento médico, então o Doug ter que finalizar a cabeça separadamente faz sentido. Agora, perfurar o crânio com uma estatueta daquelas, aí já é o roteirista dando uma forcinha, né? Passando pras notas, o Griffin é o verdadeiro vilão desse filme, e não a Anaconda. O cara mentiu sobre ter direitos de Anaconda, convenceu os amigos a largarem tudo por uma fantasia, causou a morte do Santiago indiretamente e atirou num policial. E ainda teve a cara de pau de se demitir antes de ser demitido. Nota 2 pra ele. No final ele salvou o dia com o sinalizador, mas uma boa ação não apaga uma lista de crimes. O Doug foi o coração do grupo, mas também foi ingênuo demais. Ele largou o emprego estável e a família, tudo por causa de uma história que claramente era boa demais para ser verdade. Nota 6 pra ele. Pelo menos ele sobreviveu, finalizou a cobra e conseguiu um emprego dos sonhos no final. O Kenny era uma bomba relógio que eu avisei desde o começo. Ele teve uma recaída, ficou doidão no pior momento possível, mas também sabia sobre a mecânica da van e pirotecnia. Nota 6 pra ele também. Sem ele, o grupo não teria escapado da van e não teria explodido a cobra. A Claire foi a mais esperta do grupo. Quando a Ana apontou a arma, ela mentiu sobre ter filhos para criar uma conexão humana e ganhar tempo. Funcionou em partes, e foi uma tentativa inteligente. Nota 7 pra ela, já que ela deu uma cabeçada que salvou todo mundo. O Santiago era o melhor personagem do filme, e morreu cedo demais, né? O cara era carismático, engraçado e sabia tudo sobre cobras. O problema foi o excesso de confiança. O cara misturou o álcool com remédios, e foi caçar uma cobra de madrugada e pagou o preço por isso. Nota 5 pra ele, porque a burrice final apagou o carisma. A Ana manipulou o grupo desde o começo. Era uma garimpeira ilegal e ia finalizar todo mundo para não deixar testemunhas. Nota 1 pra ela. Pelo menos teve um final apropriado, virando um lanche de Anaconda. E galera, sendo bem sincero, como comédia esse filme aqui não foi dos melhores. O Santiago era o personagem mais carismático. Por algum motivo ele me lembrou bastante o Dwight de The Office, mas o cara morreu cedo demais, né? Pra mim, a maioria das piadas não funcionou. E alguém realmente achou graça daquela cena de 5 minutos do Kenny urinando no Doug? A única cena realmente engraçada foi o javali acordando nas costas do Doug, enquanto ele corria da cobra. Fala galera, esse foi como derrotar a Anaconda de 2025. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você vivesse por 5 anos num bunker após o fim do mundo, e fosse obrigado a sair de lá e sobreviver num mundo acabado, o que você faria? Quer saber se essa família vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, siga os seus sonhos, mas não seja um idiota.